Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Em segunda instância, a Justiça de São Paulo atendeu a Artesp, a agência que regula os transportes no estado, e liberou chamamento público para operações emergenciais de 50 linhas de ônibus intermunicipais no interior paulista, que tiveram a desistência das empresas que originalmente tinham autorização para os serviços, sendo elas a Rápido Linense, Viação Adamantina de Transportes e o Expresso Adamantina. As 50 linhas em questão, segundo a Artesp, atendem por dia 34 mil pessoas em 120 cidades, como Adamantina, Ilha Solteira, Dracena, Araçatuba, Bauru, Jaú, Pirajuí, Andradina, Tupã, entre outras. A decisão é da 7ª Câmara de Direito Público e entrou no sistema da Justiça Paulista nesta quarta-feira, dia 3 de julho. A Guerino 600 alegou que o prazo de 48 horas para novas empresas se apresentarem era pequeno. Normalmente, em chamamentos emergenciais, o prazo é de 5 dias. Que o chamamento foi baseado num decreto que não era mais válido e, por fim, que o chamamento foi direcionado para beneficiar a aviação piracicabana do Grupo Comporte, da família de Constantino de Oliveira. A desembargadora relatora na decisão classificou o argumento da Guerino 600 de que a Piracicabana seria beneficiada com mera alegação de presunção sobre a eficácia do decreto de 1989, que segundo a Guerino 600 foi substituído por um decreto de 2015 sobre a concessão das linhas. A desembargadora relatora destacou que o entendimento não se aplica porque ainda não houve licitação do sistema de linhas de ônibus intermunicipais e porque a Artesp provou se tratar de um procedimento emergencial para que mais de 30 mil passageiros por dia não fiquem sem transportes. A BID, maior fabricante de veículos elétricos do mundo, anunciou que Alexandre Baldi será o novo vice-presidente sênior da marca no Brasil para todas as unidades de negócios e head comercial e de marketing para a BID Auto, que tem foco em veículos eletrificados. Desde dezembro de 2022, Baldi vinha atuando como conselheiro especial da empresa. Antes disso, foi deputado federal por Goiás, ministro das Cidades do Brasil durante o governo de Michel Temer e secretário de Transporte de São Paulo, a gestão João Doria. Segundo a empresa, Baldi traz uma ampla experiência e trajetória de liderança no setor público e privado. A empresa destaca um histórico de conquistas notáveis, que irá ajudar a marca a se expandir no Brasil. No cargo, Baldi será responsável por conduzir a visão estratégica da empresa, impulsionar a marca e fortalecer parcerias e fomentar iniciativas de inovação. O corredor ABD, que liga a Zona Sul e Leste da capital paulista, passando por municípios do ABC Paulista, vai receber 10 trolleybus 0 km. A primeira unidade já está em processo de finalização na fábrica da Eletra, em São Bernardo. Há 10 anos, o sistema que atende a 290 mil pessoas por dia não recebia trolleybus 0 km. Os veículos vão substituir modelos mais antigos e são maiores, de 21,5 metros de comprimento com maior capacidade de passageiros. Cada novo ônibus pode transportar 154 pessoas, enquanto os mais antigos tinham capacidade entre 70 e 120 passageiros. A distribuição de passageiros destes novos trolleybus é a seguinte: 61 passageiros sentados, 92 em pé e uma vaga para cadeira de rodas e cão-guia. Além disso, para o sistema de corredor ABD, operado pela Next Mobilidade, 10 ônibus articulados, usados a diesel de 18 metros, estão sendo convertidos em trolleybus, o que vai reduzir as emissões de poluentes no corredor, que tem 33% de extensão e faz ligação entre o Jabaquara, na Zona Sul, e São Mateus, na Zona Leste, passando por Santo André, Mauá, Terminal Sônia Maria, São Bernardo do Campo e Diadema. Os novos veículos, tanto os 0 km quanto os diesel, que estão sendo transformados em trolleybus, vão contar com avisos sonoros e visuais de próxima parada, como o do metrô. As unidades possuem piso baixo e rampa para acessibilidade, ar-condicionado, Wi-Fi por internet por Wi-Fi, tomadas USB para carregamento de baterias de celulares, bancos especiais para pessoas com mobilidade reduzida e espaço para cadeira de rodas e cão-guia.
Tanto os trolleybus 0 km quanto os ônibus articulados a diesel que estão sendo transformados em trolleybus têm tecnologia Eletra. A Eletra realiza a conversão do sistema a diesel em trolleybus, no caso dos veículos usados. Não é a primeira vez que a fabricante faz esse tipo de mudança de tecnologia, chamada no mercado de retrofit ecológico. Entre 2011 e 2012, a Eletra transformou 6 ônibus Bluscar urbanos Plus Volvo B 10M a diesel ano 2001 em trolleybus que receberam os prefixos 8150 e 8155. Segundo a empresa, este tipo de conversão traz duas vantagens ambientais imediatas. Zera a emissão de poluentes por substituir uma fonte fóssil de tração por eletricidade e sem a necessidade de grandes bancos de bateria pelo modelo ser trolleybus, e evita o descarte dos ônibus a diesel, que já chegam ao limite de idade, mas como trolleybus, podem ter vida útil prolongada. Se estes ônibus não fossem descartados para desmanche, mas vendidos para outras empresas, estariam poluindo onde rodariam. Além desses novos trolleybus e dos veículos convertidos neste ano, o corredor ABD recebe 21 ônibus superarticulados 0 km a diesel, com 23 metros de comprimento da atual tecnologia Euro 6, que reduz 75% das emissões de poluentes em relação aos modelos anteriores da tecnologia Euro 5. Os ônibus possuem piso baixo e rampas para acessibilidade, portas eletropneumáticas que auxiliam a evitar acidentes, ar-condicionado, carregadores USB para celulares, câmeras de monitoramento e avisos sonoros e visuais de próxima parada como de metrô. Os veículos vão ser colocados em operação definitiva nas próximas semanas. A Prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a RP Mob e o consórcio Pró-Urbano, através do programa Ribeirão Mobilidade, começaram os testes de 2 ônibus 100% elétricos e tecnologia chinesa da Ankai e da Bidcaio. A avaliação começou nesta quarta-feira, dia 3 de julho, e deve se estender por 30 dias. Os veículos foram apresentados às autoridades, imprensa e população durante uma volta experimental que circulou por algumas vias da cidade. Após o evento, os veículos passaram a integrar temporariamente o atendimento das linhas 901 Norte-Sul 1A e 910 Norte-Sul B, e que percorrem trajetos que vão do complexo de bairros do Ribeirão Verde à região do Ribeirão Shopping. Um dos modelos que será testado é o Ankai OE12, ônibus elétrico urbano com capacidade para 18 toneladas de carga, com 12 metros de comprimento e motor elétrico Dana. A autonomia do modelo é de 350 km. O modelo está equipado com recursos como acesso facilitado para pessoas com necessidades especiais e sistemas de segurança avançado. Outro veículo é um ônibus elétrico modelo BID D92, 20.410 com baixo custo de manutenção e autonomia de 250 km. O modelo deve garantir eficiência energética e tem chassi com conceito low entry, sem degraus para embarque ou desembarque. Além disso, conta com suspensão pneumática dianteira e traseira. Teve início nesta sexta-feira, dia 5 de julho, mais uma fase de testes com ônibus elétricos em Belo Horizonte. Já estão cadastradas pela Prefeitura as fabricantes Marco Polo, Ankai, Volvo e BID. O primeiro modelo que entrou em circulação é o Active da Marco Polo. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Active vai operar na linha 2101 Grajaú-Sion em 4 viagens que partem do ponto final da Avenida Silva Lobo 2151 nos horários das 6h20 da manhã, 8h26 da manhã, 2h30 da tarde e 4h51 da tarde. De acordo com a administração municipal, o Marco Polo, Ankai Brasil, Volvo e BID foram selecionados por meio de chamamento público para um acordo de cooperação técnica de estudos e projetos operacionais para futuras contratações e licitações. Em 8 de maio de 2024, a Prefeitura anunciou que foi selecionada para receber 317 milhões de reais de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal para a compra de cerca de 100 ônibus elétricos. Em cerimônia realizada nesta terça-feira, dia 2 de julho, em Belém, com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues, Ana Valéria Borges,
superintendente da CIMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, do diretor da TFX Rigger, José Carlos Duarte, e dos diretores da Rigger Bus, Marcelo Barella e Xiaodong Tang, foram entregues as primeiras 5 unidades de ônibus elétricos à capital paraense, dando início à operação da TFX Rigger na região norte do país. Os veículos Azuri A12BR, modelo padrão com 12 metros de comprimento, zero emissão de poluentes e ruídos, são considerados os mais modernos e eficientes do mercado e foram adquiridos via processo de licitação, sendo incorporados de imediato à frota da cidade. Para o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, esse é um marco sustentável na história da capital paraense. A emissão de gases do efeito estufa vai ser bastante reduzida. Nós estaremos contribuindo já para mostrar ao mundo durante a COP que Belém é uma metrópole e uma das poucas na região da Amazônia, que está de forma concreta dando o direito ao povo humilde de ir e vir em conforto, mas oferecendo também ao planeta condições de superar essa crise que está causando muitas catástrofes e atingiu a Amazônia recentemente com a seca em rios importantes, inclusive o rio Amazonas. Construído em monobloco, o Azuri A12BR apresenta rigidez estrutural e um menor peso em comparação a veículos com chassi e carroceria, o que resulta no modelo que causa menor impacto nos pavimentos viários das cidades. Além disso, oferece maior segurança e conforto aos ocupantes e, principalmente, melhor consumo energético. O veículo conta com um exclusivo sistema de ajoelhamento de suspensão associado a um veículo com piso baixo total, que permite o embarque e desembarque facilitado e sem o transtorno de degraus. Corredores largos e porta com rampa de acesso que facilitam ainda mais o deslocamento com autonomia para quem possui mobilidade reduzida. Internamente, destaca-se uma climatização com temperatura uniforme em qualquer estação do ano, fruto de um sistema de ar-condicionado ecológico sem dutos e com saídas de ar individuais nas laterais, complementado por vidros com tratamento ultravioleta e isolamento térmico nas paredes do veículo. Os ônibus Azuri possuem autonomia de 270 km, capacidade para até 76 passageiros e carregamento total em menos de 3 horas. Um excelente desempenho potencializado por seu exclusivo sistema de freios regenerativos que pode aumentar a autonomia do ônibus em até 30%, incrementando a disponibilidade do veículo e reduzindo o custo da operação. Os passageiros ainda encontram no interior do veículo tomadas USB para carregamento de seus equipamentos eletrônicos, tanto para quem vai sentado como para quem viaja de pé. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Uma batida entre um ônibus e uma carreta deixou pelo menos 12 pessoas feridas na manhã do último dia 24 de junho, na rodovia MG-030, em Nova Lima, em Minas Gerais. A colisão aconteceu no sentido Belo Horizonte, interditando a via totalmente. Os motoristas dos dois veículos foram encaminhados ao Hospital João 23º, ambos em estado grave. O caminhão carregava grama que ficou espalhada por toda a via até cerca de 8h40 da manhã, quando o Corpo de Bombeiros iniciou a liberação do tráfego. Já o coletivo atendia a linha 3832, que faz a ligação entre Nova Lima e o centro de Belo Horizonte. Uma pessoa chegou a ficar presa nas ferragens. O SAMU atendeu 4 vítimas, enquanto os bombeiros atenderam outras 6, todas as 10 em estado mais leve. O tráfego fluiu livremente neste momento na MG-030. Na última terça-feira, dia 25 de junho, uma colisão entre 2 ônibus no bairro da Calçada, em Salvador, na Bahia, deixou cerca de 9 pessoas feridas. O acidente ocorreu na rua Padre Antônio de Sá, no sentido Largo da Calçada. Segundo relatos, um dos ônibus colidiu na traseira do outro. No momento do impacto, um dos veículos estava transportando 28 passageiros, enquanto o outro tinha 16 a bordo. Todos os feridos apresentaram apenas ferimentos leves. Para prestar socorro imediato às vítimas, 4 ambulâncias do serviço do SAMU foram enviadas ao local. A Secretaria Municipal de Mobilidade
informou que os ônibus envolvidos no acidente faziam as linhas 160704 Paripe-Campo Grande e a 1141 Ribeira R1 Cabula 6 da OTT Trans. Após o incidente, os veículos foram removidos da via e encaminhados para a garagem da empresa responsável, onde serão submetidos à perícia e manutenção. Uma colisão entre dois ônibus do transporte público do DF deixou 7 pessoas feridas no último dia 23 de junho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os motoristas dos coletivos, um cobrador e 4 passageiros, tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu no Eixinho, na altura da 111 Sul. O trânsito chegou a ficar bloqueado no eixo W Sul, mas já foi liberado. Ainda não se sabe o que causou a colisão entre os veículos. Os órgãos competentes farão a investigação. 2 ônibus do transporte coletivo de São Luís, no Maranhão, se envolveram em um grave acidente no último dia 28 de junho. Uma idosa ficou gravemente ferida após ser atingida por um dos veículos, que teria perdido o controle devido a uma suposta falha mecânica nos freios. Outras pessoas sofreram lesões em decorrência da colisão, incluindo uma passageira e um motociclista que caiu ao manobrar para desviar da situação. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes da Prefeitura de São Luís, a motorista de um dos ônibus que operava a linha Parque Vitória Terminal Praia Grande invadiu a pista contrária, bateu em um poste de iluminação pública e atingiu a idosa, que guardava para atravessar a rua. Na sequência, o ônibus colidiu lateralmente com outro veículo na linha Vinhais e Pazzi. O SAMU foi acionado para socorrer os feridos. A idosa foi encaminhada em estado grave para o hospital Djalma Marques, o Socorrão I. Uma pessoa perdeu a vida e outras 12 ficaram feridas após um acidente entre ônibus e uma carreta na rodovia Anhanguera, na madrugada do último dia 26 de junho, por volta de 1h30 da madrugada, na altura do município de Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo. A colisão, que aconteceu no quilômetro 299 da via no sentido interior, deixou ao menos uma faixa bloqueada até o início da manhã, mas as pistas já foram totalmente liberadas. O ônibus transportava 29 passageiros, dos quais 17 saíram sem ferimentos. O motorista do coletivo acabou perdendo a vida. A carreta carregava azulejos e foi atingida na traseira. Uma colisão entre ônibus e moto acabou com um motociclista morto no último dia 22, na estrada de Alvarenga com a rua Albino Bento, na zona sul da capital paulista. O coletivo atendia a linha 512810 Jardim Apurá Metrô Conceição. Em nota, a A2 Transportes, responsável pelo coletivo, disse que se solidariza com os familiares da vítima e que prestará todo apoio material e emocional. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou cerca de 23 pessoas feridas na noite desta última quarta-feira, dia 26 de junho, na PR-151, em Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e enviaram 10 ambulâncias para prestar socorro às vítimas. Devido ao impacto da batida, o ônibus tombou enquanto o carro teve parte da frente completamente destruída. Até o momento, a Polícia Rodoviária Estadual não divulgou detalhes sobre as causas do acidente e que ainda estão sendo investigadas. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento e remoção dos veículos. Um motorista de ônibus do BRT do Rio de Janeiro morreu atropelado na noite do último dia 20 de junho pelo próprio veículo que dirigia. Câmeras de circuito de segurança de estabelecimentos comerciais mostram o exato momento em que o motorista foi atingido pelo ônibus do tipo superarticulado de 23 metros. Identificado como Jorge Henrique Marçal, de 45 anos, o condutor desceu do ônibus para checar uma possível defeito mecânico na rua Barão de Laguna com a rua Felipe Cardoso, na região da estação Santa Cruz, pouco antes das 10 da noite, quando o motorista estava ao lado do coletivo checando uma parte da carroceria. O coletivo começou a simplesmente se movimentar sozinho. Desesperado, o motorista tentou correr para a frente do ônibus para parar o veículo, que acabou atropelando. O ônibus ainda invadiu uma loja que estava fechada. Os bombeiros foram acionados, mas quando o resgate chegou, o motorista já estava morto. A Mob Rio, empresa da prefeitura que opera os BRTs, diz que vai apoiar a família do motorista e contribuir com as investigações do caso.
A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu o mandado de segurança das empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha, do Grupo Comporte, da família de Constantino de Oliveira, e reverteu decisão que havia suspendido 9 linhas, com mercados favorável a 9 Itapemirim Suzantur, mas a decisão é provisória até o julgamento do mérito final. A decisão tem como relator o desembargador Ney Belo e teve entrada no Sistema de Justiça Federal na noite desta quarta-feira, dia 3 de julho. O desembargador entendeu que o Expresso União e Penha correm risco de difícil reparação e que não foram citadas em processo original. Além disso, pelo fato de não ter reativado ainda todas as linhas das falidas Itapemirim e Caiçara com base nas alegações da NTT, a Corte entendeu que a Suzantur não tem condições de assumir sozinha todas as linhas que foram suspensas e também tinham sido autorizadas ao Grupo Comporte. De acordo com o desembargador, relator, as linhas podem ser novamente autorizadas ao Grupo Comporte, mas a Suzantur tem 10 dias para recorrer. A Expresso Gardênia informou nesta quinta-feira, dia 4 de julho, que deve vender ativos, inclusive negociando patrimônio, parte da frota e transferindo o direito de operação de linhas para outras empresas. A ideia é cumprir o plano de recuperação judicial e honrar compromissos para continuar existindo, mesmo que com menor porte. Segundo a companhia, os prejuízos pela interrupção da operação de linhas desde abril são de 4,5 milhões de reais e podem chegar a 6 milhões se não houver em breve retomada total. Algumas linhas foram transferidas gradativamente desde o início da operação Ponto Final do governo de Minas Gerais para outras empresas, em caráter temporário, mas em 27 de junho, uma resolução da CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, suspendeu por 90 dias os 34 contratos da empresa que englobam 78 serviços. Foram chamadas para operar no lugar da Gardênia empresas como Gontijo, SC Minas, Cambuí e Irmãos Faria. Mas, no dia 1º de julho, o juiz Adilson Claver de Rezende, da Primeira Vara Empresarial de BH, derrubou. De acordo com o magistrado, a empresa está em recuperação judicial e não pode ter entradas de recursos comprometidas. Além disso, o prazo de 90 dias foi considerado insuficiente pelo juiz para que a empresa consiga se ajustar. O magistrado recomendou a venda de ativos. O Airport Bus Service, serviço de ônibus executivos criado para facilitar a locomoção dos usuários da região metropolitana de São Paulo aos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, terá tarifa reduzida. A medida foi publicada em decreto no Diário Oficial de São Paulo nesta última segunda-feira, dia 1º de julho. Segundo o decreto, a mudança nas tarifas acontece após pedido do Consórcio Internorte de Transportes, responsável pela operação das linhas. Mediante a solicitação, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a STM, determinou a redução tarifária das linhas seletivas especiais expressas E258 TRO 000 Guarulhos Aeroporto Internacional de São Paulo até o Aeroporto Internacional de Congonhas, o E316 TRO 00 Aeroporto Internacional de Guarulhos, a Avenida Paulista, Circuito dos Hotéis e a E472 TRO 00, Aeroporto Internacional de Guarulhos, ao Terminal Rodoviário Barra Funda via Tietê. Ao justificar sua decisão, a STM cita um estudo elaborado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, e uma informação técnica da Coordenadoria de Transporte Coletivo. Além disso, relembra que o artigo 37 do Decreto número 24.675, de 30 de janeiro de 1986, atribuiu competência à pasta para reduzir tarifa desde que não implique em prejuízos às operadoras. O valor da linha E258 passa de R$ 62,55 para R$ 43,90. Já a linha E316 passa do valor de R$ 62,55 para R$ 43,90. E por fim, a linha E472 passa de R$ 62,55 para R$ 39,90.
Após o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba e as empresas do transporte público da região não chegarem a um acordo na reunião realizada nesta quarta-feira, dia 3 de julho, a possibilidade de greve dos trabalhadores no sistema foi adiada para a próxima semana. De acordo com a entidade, não há possibilidade de paralisação nesta quinta e sexta. Segundo o presidente do sindicato, Ronaldo Costa, as empresas do sistema mantiveram a mesma proposta, já recusada pela categoria na semana anterior. Portanto, na próxima semana pode haver greve em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Na reunião da quarta, dia 3, a proposta de Busvale, que representa as empresas do transporte, foi de reajuste salarial de 3,8% e 4% nos benefícios, o que não atende às reivindicações da categoria. Uma Assembleia dos Trabalhadores acontece nesta sexta-feira, dia 5, em duas etapas, às 10 da manhã e às 3 da tarde, quando pode ser decidido o estado de greve. Se não houver acordo, a paralisação dos ônibus deve começar após 72 horas da decisão do estado de greve. E para finalizar, uma última notícia. Durante o feriado da Revolução Constitucionalista, no dia 9 de julho, a Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, espera ter mais de 10 mil passageiros em circulação na rodoviária do Tietê. Para suprir a demanda, a empresa disponibilizou 452 novos horários entre os dias 6 e 11 de julho. As chegadas e partidas representam um aumento de quase 15% em relação às viagens regulares. Entre os destinos mais procurados estão Rio de Janeiro, Vitória, Vitória da Conquista e Viçosa, além de cidades na região serrana do Rio. Passageiros acompanhados de crianças menores de 12 anos devem ficar atentos às regras especiais de embarque. No caso de parentes até o 3º grau, pais, tios, irmãos ou avós, basta estar com a documentação que prove o grau de parentesco com a criança. No caso de outras pessoas, é necessário ter a autorização expressa dos pais ou do tutor legal, com firma reconhecida em cartório. Menores de 16 anos desacompanhados só podem viajar apresentando uma autorização judicial. Em caso de dúvidas, confira as regras no site. Também é possível embarcar levando animais de estimação de pequeno porte de até 10 quilos, com atestado veterinário e registro de vacina completo. Quase 25% da expectativa de passageiros paulistanos já compraram suas passagens, mas ainda dá tempo de garantir a viagem por meio do app da Águia Branca, pelo site, em agências físicas ou por meio do Zap Passagens, sistema de vendas assistida via WhatsApp. Compras realizadas dentro do novo aplicativo da empresa têm descontos exclusivos e podem receber cashback de até 20%. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.